Nós vamos entrar na nossa primeira entrevista, que são os crimes cibernéticos que falamos aqui no comecinho. E vamos falar agora com o Dr. Flávio Fiziola Durso. Ele é advogado criminalista e nos vai falar sobre as modalidades de crime cibernético. Bom dia, Dr. Flávio Durso. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, como vai? Tudo bem? Prazer em falar a vocês e a todos aí, os telespectadores da TV Alesp. Prazer é nosso. Doutor, para contextualizar para quem nos assiste, o senhor pode nos explicar exatamente o que pode ser denominado como cybercrimes? É interessante essa denominação cybercrimes e ela comporta outras denominações. Crimes cibernéticos, crimes informáticos, crimes eletrônicos e, geralmente, isso pode ser, de uma forma ampla, definidos como aqueles crimes praticados, de alguma forma, que se utilizando dos meios eletrônicos. E aí eu já inicio explicando que, apesar de serem crimes praticados por meios eletrônicos, não há necessariamente, por parte do legislador, a necessidade da criação de novos tipos penais, porque muitos dos tipos penais já existentes em nosso Código Penal já são suficientes para combater a prática desses crimes online, vamos assim chamar também. Doutor Flávio, bom dia, Lilian quem fala. Mais uma vez, obrigado por estar aqui no Jornal da Rede Alesp, trazendo informações para o telespectador de um crime agora que vai ficar, é comum estar acontecendo. Quais são as modalidades do cybercrime? Já existe tipificação legal para isso ou ainda não? Muito boa pergunta. É interessante e é importante aqui a nossa contribuição, no sentido de que nós temos que para combater esse tipo de problema, que são os crimes online, temos que trabalhar e batalhar pela educação digital. Isso é muito interessante porque vai preparar toda uma geração de jovens, e quem já também utiliza a internet, para que tenha um conhecimento. Porque a maior arma que nós temos na rede, na internet, para a nossa defesa, é o conhecimento. Então, é interessante nós pensarmos sempre, quando pensamos em crimes virtuais, crimes eletrônicos, aí os cybercrimes, pensarmos na educação digital. E já há uma previsão, sim, como eu disse inicialmente, já além dos crimes genéricos, assim, que também se aplicam aos crimes cibernéticos, há previsões também específicas para crimes cometidos na internet. Então, há realmente uma gama de leis que buscam preservar e garantir a segurança do internauta, principalmente. Porém, dada a agilidade com que a internet se desenvolve, os aplicativos e tudo mais, é muito difícil para o direito penal correr atrás, vamos assim dizer, dessas novidades. Então, o direito sempre está um passo atrás dessas novas tecnologias, dessas novidades que aparecem no mercado. O doutor, o senhor falando isso, sempre um passo atrás, eu concordo com o senhor. Hoje existe Estatuto do Idoso, Lei Maria da Penha, porte de arma. O senhor não acha que que os crimes cibernéticos eles vieram para ficar, né? E é uma realidade que daqui para frente não vai mudar. O senhor não acha que hoje não há uma necessidade de ter uma lei especial para isso, por conta da situação que a gente está vivendo? Realmente, muito bem colocado. Inclusive, o momento de pandemia intensificou ainda mais todo esse problema, né, que nós já tínhamos, a questão da insegurança. É importante aqui fazer um parênteses e lembrarmos que a internet, a web, é sempre insegura, é um meio inseguro. Há quem compare a internet como você andar de madrugada num bairro inseguro, você tem que estar sempre alerta. E é assim que tem que funcionar mesmo, você tem que estar sempre alerta, se preservando. E tem havido realmente um interesse por parte dos legisladores no sentido de criar leis. Nós tivemos, conforme os fatos vão ocorrendo e os crimes, há realmente, por parte do legislador, um trabalho de se correr atrás em busca de se criminalizar. Nós tivemos a chamada Lei Carolina Dickmann, nós temos a lei que criminaliza o pornô de vingança, que é extremamente importante. Temos, então, também uma contribuição do Marco Civil da Internet e, mais atualmente, temos a LGPD, que, apesar de não ter previsão de tipo penal, também vai
nesse sentido de buscar trazer uma educação, no sentido pedagógico, de ensinar as pessoas como deve ser feito, e as empresas principalmente, na internet, a preservar as informações do indivíduo e a evitar que isso acabe vazando e trazendo inúmeros prejuízos. Nós, recentemente, observamos esses problemas, principalmente com ataques, né, de aquele vírus de resgate que chama ransomware, que ataca as máquinas, ele captura as informações, criptografa as informações e cobra ali um resgate, geralmente em criptomoedas, para a sua liberação. Nós tivemos isso recentemente em órgãos que investem pesadamente em tecnologia e em segurança, a demonstrar como é insegura a internet e como devemos correr o tempo todo a nos preservar, a nos blindar da maneira possível para que esses crimes não ocorram. Doutor Durso, eu lembro até que nas últimas eleições, acho que foi no primeiro turno, né, houve uma invasão, né, no sistema, acho que do TSE, né, do Tribunal Superior Eleitoral, e depois foram presas, né, acho que pessoas que fizeram isso no outro país, até em Portugal. Um grande problema do crime cibernético, né, é que ele pode ser feito em qualquer local do mundo, né? Então, a gente pode sofrer as consequências aqui de um crime que está sendo praticado num outro continente. Quando essa pessoa que cometeu esse crime, quando ela é descoberta e ela está fora do Brasil, isso costuma dificultar mais ainda para que exista uma pena, para que a pessoa pague por esse crime, doutor? É muito bem colocado e muito bem lembrado. Esse é um detalhe importante. Os crimes cibernéticos, os cybercrimes, não têm fronteiras, né? E não pode até mesmo uma pessoa, um estrangeiro, cometer esse crime contra o Brasil, no caso aí do seu exemplo. Não necessariamente um brasileiro fora do Brasil ou dos limites territoriais do Brasil. Isso é extremamente interessante, extremamente importante e realmente uma das grandes dificuldades enfrentadas é o combate em razão dessa questão internacional dos cybercrimes, do acesso de qualquer ponto para o cometimento deles. E, sem dúvida nenhuma, quando esse crime é cometido de outro país, através de outros canais, realmente isso dificulta ainda mais o acesso. Mas é importante sempre frisar e lembrar, o que é feito na internet deixa rastro. Então, apesar de haver uma sensação de anonimato, de proteção por você estar atrás da sua tela, muitas vezes em sua casa, em seu escritório, isso não é uma realidade. É possível, sim, você rastrear e geralmente se chega no autor deste crime, como foi o caso aí por você demonstrado. Doutor Flávio, falando sobre isso, então, uma pessoa que é vítima desse tipo de crime, o que ela deve fazer? Como eu coloquei inicialmente, são muitos os crimes. Mas em havendo o crime, geralmente, você deve lavrar um boletim de ocorrência, porque é a forma de você comunicar à autoridade policial do cometimento do crime do qual você é vítima. E a partir daí, a autoridade iniciará um inquérito policial para investigar este crime e, eventualmente, em sendo localizado o autor do crime, para que ele seja punido. Então, você deve comunicar às autoridades. E, doutor, no caso das empresas, além de comunicarem às autoridades, eu acho que elas precisam ter um cuidado ainda maior, porque muitas vezes ali são dados envolvendo outras empresas também. Então, quando existe um crime cibernético em relação a uma empresa, provavelmente não é só em relação a uma empresa, em relação ao conglomerado de empresas, né? São muitas pessoas afetadas. Então, quer dizer, as empresas têm uma preocupação ainda maior em relação a esses crimes, não é mesmo, doutor? Devem ter, especialmente agora com a LGPD. Isso trará consequências, inclusive financeiras, com multas pesadíssimas para dados vazados. Então, as empresas têm que investir, primeiro, na área de preservação de dados, né, para que não haja esse vazamento, e investir também em barreiras, em tecnologia, em segurança online, para que esses dados sejam preservados. Porque, como você bem colocou, não é também só a questão das empresas, de uma informação de uma empresa para outra que pode vazar, pode ser a informação dos clientes. E dependendo da área de atuação das empresas, essa informação é valiosíssima.
Tivemos agora, no STJ, essa questão do ataque que eu já citei aqui nessa entrevista. Isso traz consequências alarmantes. Por quê? Há ali no STJ processos com informações sigilosas, informações que não podem ser acessadas por qualquer cidadão. E isso traz, no segundo momento, a chance de um crime de extorsão. Esses criminosos que capturaram essa informação, buscarem essas pessoas e pedirem ali alguma vantagem para que essa informação não seja vazada. Por quê? E essa empresa tem que tomar cuidado com isso, porque isso pode interferir tanto na sua questão de valoração, de valor, né, de marca como um todo, mas também de segredos industriais e outras tantas coisas que podem estar contidas ali, no caso do exemplo, no processo que estava em trâmite na STJ. Então, realmente, as empresas e os cidadãos também têm que se manter bastante alertas, com informação, que é a maior arma que nós temos, e com investimento em tecnologia, manter os sistemas atualizados, ficar com tudo em dia para evitar ao máximo que ocorram esses crimes. Doutor Durso, aqui no Brasil, se uma pessoa comete um crime e ele ainda é menor de idade, a forma de julgamento dele é totalmente diferente, ele acaba indo parar nessas fundações de bem-estar do menor, né? E no caso do crime cibernético, como isso funciona? Até porque muitos desses crimes, às vezes, são feitos por jovens menores de idade, né? Hoje em dia tem garotas aí de 15, 16 anos que eles conseguem realmente entrar em sistemas aí de empresas com proteção e eles conseguem furar isso, eles fazem até como se fosse uma competição, né? Às vezes eles nem querem fazer nada ruim, mas eles querem ter o prazer de burlar ali o sistema de informática, o sistema tecnológico das empresas. Que tipo de penalização pode ter para menores de idade que cometem esse crime? Muito boa a sua colocação, porque nos remete ali a uma diferença muito pouco explorada, que é a diferença do hacker e do cracker. O hacker, ele busca ali a invasão no sentido de buscar uma vulnerabilidade do sistema, mas ele não se utiliza dessa vulnerabilidade para cometer um crime, para tirar alguma vantagem, diferente do cracker, que, como nesse caso do STJ citado, para ser mais técnico, seria um cracker, porque ele vai lá, invade, capta a informação e a criptografa e busca ali a sua vantagem econômica. Mas falando especificamente dos jovens agora, esse jovem que acaba cometendo esse crime, na verdade, ele vai responder como se tivesse cometido o crime offline, da mesma forma, como eu falei. Apesar de haver tipificações específicas para o direito penal, ele responde como um crime comum, com as diferenciações e com o tratamento de um menor de idade. Não responde como um adulto, não. Doutor Flávio, um ataque cibernético, ele pode afetar o computador pessoal? E qual que é a dica para as pessoas se protegerem disso? Essa colocação também é muito importante, principalmente neste momento que nós vivemos. O que aconteceu? Nós somos obrigados a trabalhar em home office. Todos. De repente, veio a pandemia e todos migraram para os seus escritórios domiciliares, os seus trabalhos domiciliares, melhor explicando. E as empresas sempre investem muito em tecnologia, em proteção. E os indivíduos passaram a trabalhar de casa numa rede que não é tão segura. Muitas vezes o Wi-Fi não tem uma senha, não está atualizado, ou a máquina que ele utiliza, às vezes, não é a da empresa, é a máquina própria que ele utiliza para outras coisas. Então, isso trouxe uma vulnerabilidade ainda maior pela situação, pelo momento que estamos vivendo de pandemia. Então, o que tem que haver por parte do internauta? Ele tem que buscar sempre manter o sistema atualizado. Essa é a primeira coisa, porque tem muitos ataques, muitos vírus, muitas malwares que se utilizam do sistema desatualizado, de vulnerabilidades do sistema, que por vezes já até foram corrigidas por esses fabricantes, mas que, em razão da desatualização daquele sistema específico do usuário, a vulnerabilidade permanece aberta e ele fica propenso a ataques. Então, primeiro, ele manter o sistema atualizado e cuidado com links, cuidado com sites, cuidado com a sua navegação. Ele tem que ter uma navegação responsável.
para diminuir ao máximo a chance de abrir também, porque é interessante, desculpa, só vou abrir mais um parênteses aqui, muitas vezes essas vulnerabilidades são criadas pelo próprio usuário. Ele, ao entrar num site, ao abrir um link, ao baixar um arquivo malicioso, ele acaba criando essa vulnerabilidade no sistema dele. Então, muito do que acontece é em razão da atitude do próprio internauta. Falando nisso, doutor, a gente é muito comum hoje, né? Quando se perde um cartão de crédito e alguém acabou, caiu uma conexão, já o doutor Flávio Durso vai voltar aqui com a gente para continuar falando sobre crimes cibernéticos. Isso aí é uma coisa muito comum agora, né, Fábio? É um assunto muito interessante, exatamente porque virou um assunto comum. Quanto mais a gente usa a internet para fazer tudo, né? A gente usa a internet para fazer movimentação bancária, a gente usa a internet agora, nessa época de pandemia, para comprar as coisas, né? Ao invés de ir na loja física. Quanto mais a gente utiliza, e eu acho que a gente deve utilizar mesmo, porque a ferramenta online facilita a nossa vida, mas quem é criminoso, né, quem está procurando dar golpes nas pessoas, né, eles encontram um jeito também de burlar esses sistemas online e também praticar os seus crimes de forma online. Então é muito interessante que passe a ter essa tipificação a partir de agora, que passe a haver investigação séria em relação a esses crimes, chegar até os culpados, mostrar esses culpados quem são, porque isso inibe também que outras pessoas se aventurem a praticar o mesmo tipo de crime. Então eu acho muito interessante essa entrevista com o Dr. Flávio Durso, porque vem falar de uma coisa muito atual, Lilian, algo que realmente a gente está vivendo nesse momento e eu não quero ser o mensageiro do apocalipse, mas eu acho que daqui para frente só vai aumentar esse tipo de crime, né? Com então, certeza. até passou recentemente aí nos noticiários, né? Centrais, né? Call center, né? Cheio de pessoas ali trabalhando, todas elas praticando crimes, né? E o doutor Flávio, acho que já está novamente conosco. Doutor Flávio, o senhor nos ouve? Nós não estamos ouvindo o doutor Flávio. Doutor Flávio? Se o senhor nos ouve, o senhor pode continuar o seu raciocínio, doutor Flávio. Isso. Eu ouço vocês muito bem. Vocês me ouvem? Agora sim, perfeitamente. Sim, perfeitamente. Perfeito. Peço desculpas aí pela minha queda. Acontece. Acontece, doutor. Doutor, mas falávamos então disso, pode ir. Falávamos o seguinte, hoje a gente sabe que quando você perde um cartão de crédito, o banco te ressarce quando alguém clona o cartão ou você perde. E no caso, hoje está acontecendo muito isso, são os golpes do WhatsApp, alguém clona teu WhatsApp, a pessoa acaba entrando, né, como se fosse um estelionato isso, e o banco hoje não tem um papel de ressarcimento ou um socorro para a vítima. Como é que está funcionando isso e não está precisando de uma legislação urgente também em sentido disso? Porque na clonagem é a mesma coisa, a clonagem do WhatsApp ou levar a vítima a erro é a mesma situação do cartão clonado. Como é que está funcionando isso hoje na prática? Essa pergunta é muito atual e muito importante neste momento. Realmente, o problema do WhatsApp, da clonagem do WhatsApp, tem acontecido cada vez mais. Você que navega nas redes sociais, você vê a quantidade de pessoas falando: meu WhatsApp foi clonado, não sou eu a enviar um pedido de dinheiro e etc. Acho que nós temos que dividir a clonagem de WhatsApp em duas. A primeira é aquela que realmente é a invasão. O indivíduo consegue captar inclusive o seu número de telefone, e aí passa a falar com seus contatos, que é uma modalidade mais complexa e que tem ocorrido cada vez menos. O que tem ocorrido atualmente é a modalidade na qual o indivíduo pega um número qualquer, pega uma foto sua nas redes sociais, que hoje isso é muito fácil, e começa a se passar por você nessas redes sociais, no WhatsApp, e falar ali com seus contatos, principalmente seus familiares, pedindo um dinheiro emprestado, com a promessa de que no dia seguinte, no primeiro horário, irá devolver aquele dinheiro. Realmente, isso é um problema muito sério, que tem acontecido muito. É importante a gente fazer esse alerta e fazer o alerta de que nós devemos, além de nos informarmos sobre isso, informarmos as pessoas que estão à nossa volta. Muitas vezes, nós que somos mais jovens, estamos atentos a isso, essas modalidades, mas esquecemos dos nossos pais,
dos nossos avós, que também muitas vezes navegam, tem WhatsApp. E há casos, inclusive, de pessoas de maior idade, como que utilizam esse WhatsApp, que fizeram transferências, fizeram pagamentos vultuosos, achando que estavam falando com seus filhos, com seus netos. Então, o primeiro alerta que fica é que nós devemos alertar também essas pessoas sobre esses crimes que vêm ocorrendo, porque como eles ficam muito tempo offline, diferente da gente, eles às vezes não têm conhecimento do que está acontecendo com relação a esses crimes. Agora, com relação aos bancos, realmente tem também uma diferença. Os bancos, quando você tinha ali uma invasão da sua conta, ou uso do seu cartão, tal, os bancos eles estavam sendo responsabilizados por isso. Agora, qual tem sido a justificativa dos bancos? Se você passa as informações, se você fornece os dados para o criminoso, essa responsabilidade, na visão e na defesa dos bancos, seria sua. Você que não tomou as devidas cautelas. E, por isso, há uma discussão se os bancos seriam responsáveis e deveriam ressarcir esses prejuízos ou não. Isso ainda está sendo bastante discutido. Dr. Flávio Filizola Durso, advogado criminalista. Obrigado pela sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp. Obrigado, foi um prazer, estou sempre à disposição. Bom dia, bom trabalho, doutor.